Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 14 de julho. Começando com ele de nardo, enquanto engoma a calça. Catherine, bom dia. Maria, tudo bem? Ângela, Rosa. Por que cantar? Parece com não morrer. Vocês conhecem Ednardo? Devem conhecer. Vocês lembram daquele filme, daquela novela que tinha, década de 70, eu acho, que tinha aquela música Pavão Misterioso? É dele. Lembra do Pavão Misterioso? Como é que era o nome da novela? Tinha o... Bom dia, Ana Tereza. Ednardo cantando essa música enquanto engoma a calça. Eu acho linda essa música. E tinha uma novela com ele que tinha aquela música Pavão Misterioso. Quem é que lembra do nome da novela? Tinha o Paraguaçu, aquele, né? O prefeito Paraguaçu. É antigo, é década de 70, assim. Eu lembro, eu era muito criança. Tinha, sei lá... Saramandaia, essa mesmo. Acontecia de tudo naquela novela. Tinham que regravar aquela novela. Sensacional, assim, era completamente surreal, assim, o que acontecia. Saramandaia, né? Isso aí. Era engraçado. Eu lembro quando eu era criança, assistia aquilo e disse, pai, troço louco, meu. Parece os livros do Breton. Então, hoje, dia 14, vamos pro nosso Dharma. Eu adoro Ednardo. Acho ele sensacional, assim. Tem o artigo 26. Carla, bom dia. Bom dia, Rosali. O artigo 26 é um manifesto político, assim, é lindo de saber a história da música. Tem várias músicas dele muito legais. Então, Dharma e música. Vamos lá, gente. Vamos seguir? Nem sei onde eu parei. Acho que eu parei aqui. Bom. A gente está lendo A Infinita Jornada da Consciência, editora Bodh Gaya, Enio Burgos. Quem tiver algum livro para indicar para eu leio vários ao mesmo tempo, né? Mas muitos do que eu leio eu não trago para cá. Porque fica ou muito fora, assim, ou muito budismo raiz, assim, daí daí é muita coisa. Tem que ser um pouco mais leve, um pouco mais que tem uma pegada assim, né? Se alguém tiver alguma indicação, né, de livro budista, me indique, que eu vou dar uma olhadinha, eu tenho que ler antes, né? Quem tem contatos com editoras também que possam enviar livros, geralmente eu compro os meus livros, eu não peço. Bom dia, Fred. Mas se alguém tem contato com editoras que possam enviar livros, isso ajuda bastante, porque são custos, né? São custos, cada livro custa, 60 pila, e vai indo, né? Quando tem no Kindle fica um pouco mais fácil, assim, mas eu não gosto muito de ler no Kindle aqui para vocês, porque a gente vai perdendo a página, eu acho meio chato. Eu gosto de ler no Kindle nos meus estudos. Bom, então quem tem indicação de livros aí? Eu acho que a gente está aqui, ó, Nossa Morte é a Nossa Maior Conselheira, né, naquele subtítulo. Sigamos. Todos sabemos que vamos morrer. E todos os seres tremem diante da morte. Nós estamos no barco da morte, né? Então vai ser falado sobre isso. A inevitabilidade da morte é a nossa única certeza. Porém, não nos é dado saber o momento em que ela ocorrerá. Por conseguinte, deveríamos levar em consideração o fato de ignorarmos totalmente até onde o nosso karma permitirá o desfrute dessa experiência de vida. É muito interessante, né? Porque acabam as fruições kármicas, né? Não é que termine a vida, né? Terminam as fruições kármicas. Estão vendo, né? As causas, ou causas e condições, ou causa e efeito, né? Então acabam as causas e condições e a vida acaba. Não tem mais sementes, né, que estão proliferando ali. Acabou. Aí recomeça tudo de novo. Há pessoas idosas e muito doentes que permanecem por décadas entre vida e morte, enquanto bebês recém-nascidos falecem em poucas horas ou mesmo minutos.
Vidas são ceifadas em acidentes repentinos e violentos, sem que elas pudessem ter se preparado. Sim, raros são aqueles que encaram de fato a maior das verdades desta vida. Somos obrigados a considerar, bom dia Leila, bom dia Lucilena, tudo bem? Somos obrigados a considerar, portanto, a possibilidade de a nossa morte ocorrer, por exemplo, muito proximamente. Talvez ainda nesta mesma madrugada. Essa noite eu estava praticando e acho que era 1 da manhã, não sei, 2. Passei meio que a noite praticando. E aí, uma hora eu me irritei, assim, porque eu me distraía. E aí eu mesmo disse pra mente, vamos, porque eu não sei até quando eu estou vivo. Vamos, vem a iluminação. Tive que rir, né? Vem a iluminação, só para dar aquela ligada, assim. Venha logo que eu estou com pressa. Nem queria iluminação, eu queria só ver a natureza da mente. Só isso. Amanhã poderei não estar mais aqui. É um pensamento que deveria nos ocorrer, pois esta reflexão poderá tornar a nossa morte uma conselheira muito próxima. Bom dia, Sinara. E a nossa morte é a nossa melhor conselheira. Imagine se as pessoas parassem para refletir sobre os pontos que acabamos de mencionar, a respeito das atitudes que podemos realizar a fim de nos prepararmos. Todas elas formam uma pequena receita de sanidade e plena consciência. Elas estão nos dizendo para evitarmos ferir as pessoas, tratarmos a todos com consideração e respeito. Dizer a verdade, afirmar nossos mais elevados sentimentos para com as pessoas. Não guardar mágoas e ressentimentos. Buscar a reconciliação nos conflitos. Evitar o mal e fazer o bem. Esses são os conselhos gerados pela contemplação da inevitabilidade da nossa morte e de não sermos capazes de discernir em que momento ela chegará para nós. E todas estas são atitudes que podemos realizar todos os dias de nossa vida. Assim é que se faz uma boa preparação para a travessia do barco da morte. Bom dia, Rosana, tudo bem? Bom dia, Nicole. Carlos Castaneda, ou Castanheda, eu acho que faltou um trema aqui, eu acho que é Castanheda, se não me engano, afirmou que quando a nossa morte chegar, trema não, um tilo, quando a nossa morte chegar, teremos de apresentar a ela a nossa dança. É bastante curioso e intrigante o possível significado desta colocação a respeito do nosso processo de morte. Porém, creio que ele está apontando nesta mesma direção. Se adotarmos estas medidas como parte do nosso comportamento cotidiano, estaremos melhor preparados e mais leves a fim de nos deixarmos ir quando a nossa hora chegar. Agora ele vai falar sobre o processo físico da morte. Bom dia, Juliane. Tudo bem? A descrição do processo que envolve a morte, nos ensinamentos antigos, é explanada de acordo com os conhecimentos desenvolvidos em épocas remotas, quando não se tinha a mesma base de conhecimentos empregada hoje em dia. Os mestres antigos descrevem os eventos físicos e sutis ocorrendo simultaneamente. A fim de descrever tais eventos, elas apontam para energias muito sutis pertencentes à consciência sutil. Eu sei que isso, para quem é de outra formação religiosa, ou acho que para o espírita nem tanto assim, mas e para quem nunca teve contato com essas informações, pode ser uma coisa muita informação assim a respeito disso, sobre a morte. Mas fiquem ligados, são informações lindas e que a gente pode treinar isso diariamente, treinar para ter uma tranquilidade assim, no sonho ou na morte, né? É treino, significa que a gente vai conseguir, né? Tudo é treino. A gente treina, chega na hora do jogo, perde. Mas tá tudo certo, mas pelo menos joga. Tem gente que nem joga, né? Nem treina. A fim de descrever
tais eventos, eles apontam para energia muito sutis, pertencentes à consciência sutil, que uma vez chegando o momento, darão vazão a uma sequência de dissoluções corporais. As dissoluções são as dissoluções dos nossos elementos, terra, fogo, água, ar. A forma como a mente está associada ao corpo material, segundo essa visão, depende dos chamados elementos terra, água, ar, fogo e éter. Tais elementos naturais e sutis sustentam a mente ligada ao corpo pelo período em que estamos no bardo da vida. Com a proximidade da morte, eles se dissolverão, paulatinamente, uns nos outros, promovendo o recolhimento das energias sutis da mente, que, imiscuídas ao corpo, ativavam células, tecidos e órgãos. No seu caminho de recolhimento, estes elementos e energias sutis retornam à consciência extremamente sutil, que, restituída desses seus elementos energéticos constituintes, abandonará esse corpo desvalido. Bom dia, Alcione, tudo bem? Como é que está tua mãe, Alcione? Me manda notícia no WhatsApp depois, quero saber. Manda no particular, não na comunidade. Quero saber como é que ela está. E como é que tu estás. Esse negócio da dissociação é muito legal, assim, quando o Siddhartha sai do castelo, né, em alguns momentos, assim, que ele sai 4 vezes, né, todo mundo sabe, ou, enfim, não sei se todo mundo sabe, ele sai do castelo e encontra situações, assim, a doença, encontra a morte, encontra a velhice, encontra a decrepitude, né, e encontra os samanas. Os samanas eram os filósofos da época, assim, só que andarilhos, os de rua, né? Como a gente tinha na Grécia aqui e tal, Roma. E quando ele sempre sai na companhia do Channa. Lembra do Channa, né, o seu escudeiro, né, o seu serviçal, que é seu grande amigo, assim, né? E o Channa que dá real para ele, assim, né? É muito bonito, assim, as passagens nos sutras. Porque o Siddhartha pergunta não sei se vocês sabem essa história. O Siddhartha pergunta para o Channa quando ele vê uma pessoa doentada, aí ele, doente mesmo, assim, e outras em decrepitude, muito velhos, né? Aí ele diz, mas o que está acontecendo com essa pessoa? A pessoa estava estirada na estrada, assim. Aí ele diz, os elementos dele, elementos água, terra, fogo, ar, éter, estão entrando em colapso. Ele não diz que está vindo a morte. Ele diz que estão entrando em colapso. E é isso que acontece. Acontece quando a gente está doente, né? Os elementos não estão organizados, né? Estão em desequilíbrio, em desarmonia, ele diz isso para o Siddhartha. E quando, por fim, ele encontra alguém morto, ele vai dizer para o Siddhartha que os elementos dessa pessoa se dissolveram. Interessante, né? Uma forma como... O Channa era... Agora não sei se é um dos livros que eu estou lendo ou foi num estudo que eu fiz. Gente, eu não sei. Enfim, mas eu acho que é um livro que eu estou lendo, um dos que eu estou lendo, que fala que o Channa se suicidou. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. E aí tem foi uma chamada no livro, depois a gente comenta. E eu fiquei naquilo, mas agora não sei se foi num livro ou se foi se foi num vídeo que eu vi quando eu estava estudando. Bom dia, Karen. Tudo bem, manos? E aí eu fiquei com essa coisa. Pô, o Channa, tem um maior apreço pelo Channa, assim, meu herói, assim. O cavalo do Siddhartha morre, né? 7 dias depois que o Siddhartha abandona o castelo. Morre de tristeza. Tem várias histórias. Vou continuar. Tem uma história também que conta... Posso continuar, gente? Levantem a mão aí, senão vão dizer, não, lê o livro. Eu vou ler. Se levantarem a mão, eu conto mais uma historinha. A nossa dimensão sutil, a mente ou a consciência sutil, preenche o corpo físico através dos chamados canais sutis. As nadis, né, que é muito falado no yoga, e se difunde através deles até chegar ao interior das células e dos tecidos.
Ah, a Carolina disse conta. A Carolina não conta, né? Ah, a Rosalie conta. Aí tá. Só terminar essa frase. A presença da consciência sutil no corpo, segundo as escrituras, faz o corpo emitir uma luminosidade sutil característica, mas perceptível apenas aos olhos muito preparados. Olha que legal isso. Que são as auras, né? Se a gente fosse dizer isso. Assim. Disse também, né, tem alguns mitos que dizem que quando o Siddhartha nasce, nasce Channa, o escudeiro, nasce o cavalo dele, que eu nunca lembro do nome, Kala não sei o que, nasce o cavalo, nasce a árvore bode, né, Siddhartha, o Channa, a árvore bode, o cavalo, e nasce Yasodhara, a sua... Bom dia, Cris. A sua esposa. Os 5 nascem no mesmo momento. É interessante, né? Eu acho muito louco isso. É uma possibilidade. Não é uma possibilidade remota, é uma possibilidade. É possível. Acho muito louco. Eu gosto dessas coisinhas assim da época. Assim. E eu também estou lendo um outro livro do butanês, né? O Dzongzar Khyentse Rinpoche, ele é do Butão, e ele fala agora, porque esse livro é de agora, 2022, assim, e ele diz que tem muitos indianos que não sabem quem foi Siddhartha, que nem sabem o que é Buda. É louco, né? Eu acho muito louco isso. Essas pequenas luzes são quantificadas, ou seja, têm a aparência de pacotes ou de estrelas, que são os tiglés, infinitamente pequenas, que em grande quantidade fluem pelo corpo, nessas nossas nadis, né? Por isso que a gente se faz acupuntura. Enquanto estamos gozando de boa saúde e bem-estar, elas fluem sem impedimentos através dos canais e seu brilho é intenso. O bloqueio do seu fluxo causa enfermidades e a sua dissolução final acarretará a perda da vida. Um outro termo que talvez não seja nem interessante para vocês, bom dia, Nani, quando eu estudava o Theravada e fazia práticas do Theravada, são os kalapas, essas formações celulares. Assim. Esses elementos ou energias sutis, portanto, associam-se à atividade normal das diferentes instâncias orgânicas e são os verdadeiros responsáveis pela manutenção da nossa boa saúde e disposição, pela energia que se move dentro de cada um de nós. Em suma, elas são a própria mente que se manifesta circulando sutilmente no corpo material. Elas estão associadas e respondem tanto aos fluxos mentais sutis, incluindo as nossas emoções perturbadoras, quanto aos elementos naturais que constituem o corpo. Tais elementos sutis e respectivas energias associadas têm vários nomes, dependendo da origem do texto que estivermos consultando. Então tem muitas práticas para isso, né? Prática tanto da meditação, quanto prática do yoga, quanto práticas mais incisivas como a acupuntura, para tu poder quebrar essas energias que estão paradas, assim, né? Esses campos energéticos nos meandros, nos meridianos e que estão parados, tu pode quebrar com a acupuntura, enfim. Mas tem a respiração também que pode fazer para liberar os chakras, que são os canais mais grosseiros, assim, fáceis de perceber, né? Todos os 7 chakras e tal. Mas a gente tem esses canais em todo o corpo. No budismo, muito mais no Vajrayana e no Bonpo, né? Que não é necessariamente um budismo, porque não é isso, é um mais xamanismo assim, do Tibete. São 3 canais. Tem o canal azul central, que ele começa bem na região baixa, assim, e vai subindo, passa pelas narinas e sobe até o topo da cabeça. E há o canal vermelho, se não me engano, do lado direito, e o canal esquerdo. O vermelho é o vermelho e o branco, né? Um de cada lado, e o azul. Claro que as cores são só para identificar, né? Não tem um canal azul. E cada um deles carrega um tipo de fruição kármica. Então, o azul vai carregar sabedoria. E eles se encontram fazendo uma volta nas narinas. Assim, eles se encontram
Ele sai pelas narinas, o branco e o vermelho, e os outros iam na ponta da base do nosso corpo, na região ali abaixo do umbigo, eles três se encontram, esses canais. Por um canal circula raiva, circula um dos três kleshas. Tá? Lembra dos kleshas que eu falo em aula? Três kleshas são ignorância, a aversão e o apego, né? O desejo com apego. E a aversão seria um pouco de raiva, um pouco de tudo, né? E aí o canal do centro é o que carrega toda a sabedoria, Prajna Paramita. E as laterais carregam esses canais de raiva e apego. E aí tem práticas para dissolver isso. Práticas simples de respiração, né? No yoga a gente faz essas práticas, né? De pressionar uma narina para liberar esses canais. Tá? Nas respirações tibetanas também se faz isso. Então, isso é muito trazido da prática do Bompo. Então, eu fiz uma mistura aí, só para vocês saberem que tem isso no yoga, tem isso no Bompo, tem isso no budismo, né, tibetano. Não vejo isso no budismo japonês, a princípio não achei material sobre isso. Mas nesses três eu tenho certeza, porque eu pratiquei, estudei com os Rinpoche sobre isso. Enfim. Acharam legal? E dá para dissolver. Então tu pensa numa raiva e dissolve no canal. Né? Uma hora a gente pode fazer uma prática dessa. O processo da dissolução. Este fenômeno da dissolução de cada um dos elementos terra, água, ar, fogo e éter, no elemento seguinte causa em nós, observadores, a impressão de que, ao preparar sua retirada do corpo, a consciência sutil vai recolhendo suas energias como se nosso corpo energético fosse uma espécie de balão que se esvazia ou vai murchando, conforme cada elemento se dissolve no seguinte. Se imaginarmos assim, enquanto estamos vivos, o balão energético está cheio e operamos o corpo inteiro através da mente desobstruidamente. Bom dia, Andréa. Nas cercanias da morte, conforme os elementos sutis se dissolvem, o balão energético vai paulatinamente encolhendo e a intensidade e força, recolhendo suas energias em direção à região do chakra do coração. Perifericamente, o corpo vai tendo suas energias sutilmente sendo removidas, desligadas ou apagadas. Ele vai recolhendo num ponto chamado bindo, tá? Que é uma sementinha. Assim. O fato importante é que essa dissolução de cada elemento nos demais ocorreria sempre segundo a ordem de crescente sutileza, ou seja, dos elementos ou energias mais pesadas para as mais leves. A ordem de sutileza entre os elementos que vamos empregar aqui, ainda que em outros textos e no bar do Todol, do bar da morte, onde o ar é tido como mais sutil que o fogo. Então, aquele último suspiro, né, o calor se vai primeiro, terra se vai primeiro, o ar é o último. Né? Encontremos diferentes sequências, e que é a seguinte. Então, a sequência dos elementos que se dissolvem quando a gente está doente ou quando está morrendo. Ou quando vai dormir também. É bem essa, claro que é a respiração, né? Mas tu fica lá acomodadinho e terra se vai. Então terra é o primeiro, água, ar, fogo e éter. Né? Esse éter é essa dissipação do próprio ar. Terra é o elemento natural mais pesado e denso. Seguido pela água, menos denso, e assim por diante, até o elemento éter, onde tudo se desfaz. A inclusão do elemento éter é interessante, pois ele seria tão sutil que não pode ser detectado. Todos os demais elementos são reconhecidos facilmente por nós. O éter seria a base extremamente sutil que sustentaria a própria consciência sutil, ou seja, ele nos dá a forte impressão ou a suspeita de ser o próprio Dharmakaya. Kaya é corpo, corpo do Dharma, referido nos discursos dos sutras do Buda Shakyamuni. Por conseguinte, quando se iniciar a dissolução do elemento sutil terra no elemento seguinte, a água,
nós começaremos a apresentar problemas físicos relacionados a elementos mais densos do corpo. A gente não consegue nem sentar mais na cama, né? Em algum momento próximo do nosso do passamento, vamos claudicar. Vamos nos sentir tão mal ou tão fracos que nosso corpo já não conseguirá ficar de pé ou locomover-se. Nós caímos ou deitamos em algum leito. Com o prosseguimento dessa dissolução, teremos dificuldade de até mesmo mover os membros ou a cabeça. Vou terminar essa parte aqui, tá, gente? Só mais 2 parágrafos. Que daí a gente encerra, né? Porque amanhã é a consciência sutil, agora a gente está falando da consciência física. Como é que ela se dissolve, é sutil depois. O elemento água, então, terá sutilmente recebido a completa dissolução do elemento terra, e isso o fará transbordar. Em seguida, o elemento água inicia essa dissolução no elemento seguinte, o ar. Neste caso, além da dificuldade de mover o corpo, vamos começar a apresentar edemas ou inchaços em partes do nosso corpo, tais como membros e abdômen. Esses edemas podem piorar até atingir o ápice, ou seja, atingir o coração e os pulmões, que ficam também encharcados. Sendo assim, além do inchaço corporal, apresentaremos crescente falta de ar ou dificuldade respiratória. Pode ser que sejamos transferidos para uma unidade de tratamento intensivo, enfim. Com a completa dissolução da água no elemento ar, inicia a dissolução deste elemento. A oxigenação dos tecidos orgânicos começa a baixar bastante e isso prejudica toda a fisiologia corporal. Poderemos apresentar gases retidos nos tecidos. Com a completa dissolução do elemento ar no elemento fogo, alcançaremos um estado já incompatível com a manutenção da nossa vida. Então ele está descrevendo, é importante porque a gente pode praticar isso agora, ver os elementos no corpo, para não ter um momento de surto quando isso acontecer. Tá? A gente tem que falar sobre isso, gente, não tem como não falar. Então sobrevirá o momento da nossa última e derradeira exalação respiratória, o último suspiro. A nossa respiração se interrompe e não retorna. Neste momento, sofremos uma parada cardiorrespiratória e isso significa que o elemento ar se dissolveu completamente no elemento fogo. Deste momento em diante, com a parada cardiorrespiratória, nossa morte é atestada pelos médicos. Entretanto, o processo ainda não se encerra, pois o elemento fogo seguirá se dissolvendo no elemento éter por um certo tempo, durante o qual ocorrerá o lento esfriamento do nosso corpo. Amanhã a gente entra na partida da consciência sutil do corpo físico, e aí vamos entender como é que a mente está, porque a mente não morre. Entenderam? A mente continua. Falando um pouco de neurociência, uma neurocientista que eu dava mentoria para ela de budismo e meditação, que é cientista na Dinamarca. Então, nas aulas semanais que eu tinha com ela, que eu dava para ela me disse: tu sabe, Jeff, que o cérebro ele leva ainda 5 minutos para morrer, né? Para dissolver completamente. Isso faz todo sentido porque as operações cerebrais continuam. E as operações da mente continuam, que são as partes sutis. Estão falando de cérebro, estão falando de mente. Então, na verdade, continua muita coisa ainda. Já pensaram? Pô, que troço louco, meu. Não ficou mórbido, né? É a realidade. Eu não gosto de trazer coisas assim às horas da manhã, mas enfim, né? É o que é. Uma notícia, agora às 7h30, eu que darei a prática de meditação no grupo da comunidade, porque a Fabiola nesse momento está voando, ela atende em Minas Gerais hoje. Então ela está no voo e eu que vou fazer a prática das 7h30 até as 7:50, né? São 20 minutos. Então quem quiser entrar na comunidade e fazer uma prática mais longa comigo, eu mando o link. Faça uma inspiração profunda para a gente estabilizar um pouquinho. Soltem completamente. Façam mais uma inspiração.
Vejam se vocês conseguem observar o elemento terra do seu corpo, o elemento de solidez. Todas as partes sólidas do corpo, os ossos, os músculos, o próprio corpo. O peso do corpo na cadeira, o peso do corpo no chão ou na cama. Identifiquem o elemento fogo, as temperaturas do corpo, nas diferentes regiões do corpo. Comecem a aprender a mapear isso e observar. Não só mapear o elemento fogo, o elemento terra, mas aprender a ver quais são as sensações e pensamentos e emoções que cada um deles carrega quando tu observa cada um dos elementos. Observe a fluidez do elemento água e do elemento ar. Muito elemento água e muito elemento ar, muita fluidez de pensamentos. Pessoas que estão acumulando líquidos no corpo, geralmente têm muita fluidez de pensamentos. Hoje apenas observe se conseguem observar. Amanhã, se vocês me lembrarem, eu sigo com a prática mais longa. Pode ser? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toque a todos e que nós possamos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quinta-feira para todos e até amanhã.